Olha aí, pessoal, a turma da Revista Oeste fez aqui uma coluna, uma reportagem que eu vou ver em partes aqui com vocês, falando a respeito do problema matemático do Lula. A grande questão é que as contas do Lula não fecham. Não apenas as contas fiscais, as contas orçamentárias, porque isso aí todo mundo já sabe que realmente é um caminho sem volta para o governo PT. Não há responsabilidade fiscal, não há compromisso de ter um orçamento pelo menos equilibrado, que dirá superavitário, não é? Então, o grande ponto não é esse aqui, mas sim a situação que envolve a articulação que o governo Lula não tem lá no Congresso Nacional, porque, na verdade, decorridos 500 dias do governo Lula, pois é, estamos sofrendo há bastante tempo, meu amigo. O governo continua sem ter votos na Câmara para absolutamente nada. Vamos conversar um pouco sobre esse tema, analisar essa questão? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, a questão aqui é uma reportagem do Silvio Navarro, né? Esse texto dele, e aqui tem alguns trechos do que ele falou. E ele começa dizendo aqui o seguinte, né? Que o Lula tem um problema matemático, uma questão de conta básica, inclusive, que parece insolúvel há mais de 500 dias. E sim, desde o princípio do governo dele, é uma coisa impressionante. O governo não tem votos na Câmara, né? E nós temos visto constantes derrotas do governo Lula em questões que vão desde aspectos econômicos até principalmente temas conservadores, temas morais, a pauta moral que o pessoal chama do Congresso. Na área econômica, ok, o governo conseguiu alguma coisa, mas o Congresso Nacional hoje é intransigente em relação a alguns temas e o governo Lula tem preferido comprar briga com o Congresso do que tentar dialogar, articular ou qualquer coisa do tipo, né? E, inclusive, a ideia do Lula é partir para o tapetão do STF, conforme o Silvio Navarro diz aqui, o governo segue pendurado nos gabinetes do Supremo, né? Pois é, e aí ele diz aqui o seguinte, que em governos anteriores não havia essa história nada republicana, né? Asquerosa, eu diria, de presidente da República ficar fazendo jantarzinho com o ministro do STF. Isso é um absurdo completo que, obviamente, coloca em xeque a isonomia da Suprema Corte, que, em tese, deveria ser isenta, inclusive para julgar o presidente da República. É uma corte constitucional acima de sabores políticos. Por que o presidente da República fica conversando com pessoas que, em tese, não são políticos? Não faz o menor sentido isso aqui, né? Então, também o AGU, que é o BCIAS, tem um trânsito muito fácil lá no STF, fora os partidos satélites do PT, né? O PSOL, a Rede e tudo mais, que ficam acionando o STF a todo momento e são prontamente atendidos em grande parte dos casos, né? E aí o pessoal aqui da Revista Oeste, o Silvio Navarro, eles afirmam que em governos anteriores, o que acontecia antes eram reuniões do presidente da República e de líderes ali do governo, gente do gabinete ministerial, com os líderes dos partidos no Congresso. É assim que a coisa acontece, a articulação com o Congresso Nacional acontece por meio de conversa, por meio de diálogo entre o presidente da República e os congressistas de forma geral. Principalmente o presidente da Câmara, do Senado, mas também as lideranças partidárias, que são quem indicam os votos ali na maior parte dos casos, né? Então, obviamente, como nós temos acompanhado, inclusive, o governo Lula não tem qualquer tipo de penetração junto à Câmara dos Deputados nem ao Senado Federal. Inclusive, já tem situações de que alguns projetos, algumas propostas são votadas até pela base do Lula à revelia da vontade do Molusco. É uma coisa impressionante. O próprio líder do PT no Senado, Jacques Wagner, né, já votou de forma contrária aos interesses do Lula. Como que você explica isso? Votações em que até gente do PT vota contra o próprio presidente da República, que é do PT. Mas é a situação do Lula
neste momento aqui, né? E o Silvio Navarro pontua que as únicas vitórias que o Lula teve lá no Congresso Nacional foram vitórias de pirro mesmo, custaram muito caro para ele e, na verdade, foram mais concedidas porque eram de interesse do Congresso Nacional mesmo, né? Que são as pautas econômicas de forma mais específica, o arcabouço fiscal, também a reforma tributária, tudo isso é de interesse do Congresso Nacional porque dá mais margem para gasto de dinheiro, por exemplo, com emendas parlamentares e com o fundão eleitoral. Todo mundo ganha nessa história e é por isso que a ideia, a proposta do governo foi acolhida pela Câmara dos Deputados. Além do que, isso aconteceu num momento muito específico, mais para o começo do governo. Alguns desses temas começaram a ser discutidos há um ano, mais ou menos, né? Agora, maio de 2024, junho de 2024, que a gente já começou, a situação é muito pior para o Lula. Ele não tem ganhado absolutamente nada no Congresso há muito tempo. Quando lá no final do ano passado teve aquela treta com o parlamento de forma geral por conta da desoneração da folha de pagamento, que se desdobrou em mais um monte de embates, naquele ponto específico, naquele momento, aconteceu uma ruptura definitiva entre o executivo e o legislativo, porque o governo escolheu o caminho de não articular, de judicializar toda a questão junto ao STF. E de lá para cá, o Lula não teve nenhuma vitória substancial, nenhuma vitória realmente importante no Congresso Nacional. Pior do que isso, tem um monte de coisas, tem muitos vetos do Lula que foram derrubados, a gente acompanhou isso nos últimos dias, o Lula levou uma surra realmente, mas tem um monte de coisas penduradas para votação que ninguém no Congresso está com pressa de votar e das quais depende o orçamento que foi aprovado para esse ano. O governo Lula montou um orçamento contando com um monte de ovos que ainda não haviam sido chocados pela galinha, né? Nem mesmo botados pela galinha. E agora a situação é essa. Um monte de receitas que não vão se realizar provavelmente, que vão piorar o cenário econômico, porque o governo não consegue dialogar com o Congresso Nacional aí, né? E além do que, essas vitórias que o Lula chegou a ter no passado junto ao Congresso, embora tenham sido temas importantes para o governo, sim, e embora fossem de interesse do próprio Congresso Nacional, custaram muito caro para o governo Lula, né? Por exemplo, ele teve que entregar a Caixa Econômica Federal, teve que entregar o Banco do Nordeste, né? Teve que criar os ministérios, entregar, né, os ministérios do Turismo, do Esporte, de Portos e Aeroportos, e tem mais coisa, ele criou o Ministério da Microempresa, micro e pequena empresa, para dar para o Márcio França, que é do partido do vice do Lula. O partido do vice-presidente da República, que além de ser vice também tem um gabinete ministerial para chamar de seu, impôs ao presidente da República mais um ministério. Uma coisa completamente absurda que mostra realmente como o Lula não tem qualquer tipo de apoio no meio político. É impressionante. O partido do vice dele fica cobrando ministérios também, dando ali uma facada atrás da outra no governo para conseguir tirar um pouco mais de sangue, né? Então, o Congresso Nacional tem usado o governo, na verdade, para depauperar a máquina pública, lotear os ministérios e exigir cada vez mais coisas. Um banquinho aqui, uma estatal ali e tudo mais, de sorte que fica a grande questão aqui a ser feita, né? O governo tem que fazer a sua matemática, o seu cálculo. Preciso aprovar tal projeto. De quantos votos eu preciso? De pelo menos aí, de forma geral, metade dos votos do Congresso, 250, 260 votos. O governo tem isso? Não, o governo não chega nem perto de ter isso. Muito pelo contrário, muitas coisas que o Lula vetou, por exemplo, e que foram derrubadas no Congresso Nacional, foram derrubadas com uma maioria esmagadora de votos que garantiria um impeachment tranquilamente, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Isso é um recado muito claro do Congresso para o Lula. Quando eles quiserem, no momento em que eles quiserem, esse cara vai rodar, vai sofrer um pedido de impeachment, porque tem um monte de coisinhas que podem ser usadas contra ele desde o início desse mandato. Pedido de impeachment não vai faltar. O que vai faltar realmente é o interesse político.
Enquanto esse cara aqui conseguir servir ao Congresso Nacional, principalmente aquela base um pouco mais ampla que supostamente apoia o atual governo, ele se mantém no cargo aos trancos e barrancos. Quando a popularidade dele começar a cair de forma considerável, ou quando ele começar a fazer bobagens demais, mais do que tem feito, então realmente ele vai ficar numa situação muito delicada. Ele vai correr, é claro, para o STF. O grande ponto, porém, a se questionar é o quanto o STF vai ser fiel a ele, tendo um cara do sistema como Geraldo Alckmin na vice-presidência da República. O Alckmin lembra muito Michel Temer em muitos aspectos, não é? Parece um cenário que nós já vimos no passado se desenhando novamente. Se isso acontecer, do lado de quem vai estar a fidelidade do STF? O tempo vai nos dizer. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.